na realidade, a gente tem uma expectativa grande aí de como é que o governo federal, como é que o executivo vai começar a trazer esses assuntos para dentro dessa discussão, né? O que a gente viu acontecer foi a questão de um mês atrás, o ministro Paulo Guedes já entregar a primeira fatia da reforma, que é justamente foi com a criação da CBS, que é a unificação de PIS e COFINS, e a gente imagina que agora as coisas vão começar a evoluir talvez de uma maneira um pouco mais rápida. Talvez o próximo assunto que venha seja justamente você discutir um pouco mais intensamente a questão da tributação de lucros e dividendos. Esse é um assunto que, de um ponto de vista de tramitação, a gente até imagina que seja um assunto mais fácil de discutir, porque existe já um consenso muito grande, tanto do Legislativo quanto do Executivo, de que faz sentido você passar a tributar os dividendos, desde que você desonere as empresas. Esse é o principal projeto, o principal objetivo do ministro Paulo Guedes. Ele tem falado isso muito claramente, e eu até coloco de que a tributação de lucros e dividendos ele acaba sendo uma consequência do que ele quer fazer, que é justamente desonerar as empresas. Ele diz que o grande objetivo dele é que o imposto de renda das empresas no Brasil chegue na casa aí dos 20%, que é basicamente o que as grandes economias do mundo cobram das suas empresas hoje, né? E se a gente Travamos de novo, Folino. Eu acho que é melhor tirar o vídeo mesmo. Tá ruim aqui, né, gente? Estou vendo que tá travando. Tira o vídeo que vai dar, acho que vai dar uma melhorada. Agora voltou a rede aqui, acho que melhorou. Bom, vamos tentar seguir por aqui. O que eu estava falando é que você tem hoje uma alíquota de imposto na casa de 34%, né, das empresas, e que o Paulo Guedes tem um objetivo aí de chegar na casa de 20% hoje. 34% se você somar IR mais contribuição social. Por que 20%? Porque é o que as grandes economias do mundo cobram hoje das suas empresas. Então, ele gostaria de estar alinhado com o que todo mundo faz. Então, ou seja, tem aí 14 pontos percentuais que ele precisa baixar para que ele chegue no nível que ele acha interessante, e aí você jogaria essa tributação para os acionistas, né, para a tributação de dividendos. Então, se o projeto do governo vier nessa linha, a gente imagina que isso possa realmente ser muito fácil de aprovar. Então, dependendo de como virar o texto ali para a discussão, eu acho que a tramitação desse assunto ali no Congresso não deve demorar muito, deve ser uma coisa relativamente rápida, mas vai depender muito de como esse texto virá. Mas ainda existe muita incógnita em relação a esse assunto, né? Principalmente qual vai ser a base de cálculo dessa tributação. A gente tem que lembrar que no Brasil, até 1995, o dividendo era tributado, né? E passou a deixar de ser tributado a partir de 1996, essa distribuição de dividendos ela deixou de ser tributado. Então, agora a gente também precisa entender que se você tem uma empresa hoje que tem um lucro acumulado que foi gerado até 1995 e distribui hoje, essa distribuição será tributada porque o lucro foi gerado lá atrás. Se a gente entender ou esperar que a lógica seja mantida, todo o lucro de 96 a 2020 deveria permanecer isento, né? E você só tributar a partir do lucro oferido a partir de 2021. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Essa lógica no Brasil nem sempre ela é obedecida, principalmente em questões de matéria tributária. Então, a gente precisa acompanhar um pouco mais. Entender também como é que vai ficar o balanço das empresas, porque na prática, até 95, como era caro você tirar o dinheiro da empresa e passar para a pessoa física, porque você tributava essa distribuição, muitas vezes as pessoas usavam, principalmente as pequenas empresas familiares, usavam a empresa como uma extensão do caixa da pessoa física. Então, colégio das crianças, supermercado, gasolina, todo mundo gastava na empresa, né? E o balanço das empresas ficava uma bagunça. Então, na prática, eu acho que isso acabou poluindo demais os balanços e a partir de 96 facilitou muito esse controle por parte da Receita. Será que a gente vai ter de novo essa volta, essa bagunça que era 20 anos atrás, 25 anos atrás? Então, a gente precisa entender um pouco como é que tudo isso vai acontecer. Mas acho que, de uma maneira geral, o que interfere muito nas empresas, esse é o panorama. Talvez a principal questão, a próxima etapa da reforma tributária vai começar a discutir muito isso. TMS, unificação de IR, esse tipo de coisa, seja uma coisa muito mais complexa, até porque a gente tem muitos regimes tributários no Brasil, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, simples nacional. A gente tem regimes especiais dependendo de cada segmento da economia. Então, tem muita coisa que precisa ser desembaralhada. E esse trabalho não é simples, não é fácil, tá bom? Mas eu acho que como um panorama geral, é mais ou menos isso que a gente tem visto. A gente só está dependendo que esse texto venha para o Congresso para a gente poder
começar a discutir essa questão de tributação de lucros e dividendos, mas também não dá para sair fazendo muita coisa nesse momento, porque também não dá para tentar brincar de adivinho, né, para saber como vem, quando vem, de que maneira que vem, e sair e falar, não, eu acho que vem assim, portanto eu vou sair fazendo as coisas. Eu acho que não dá, tem que esperar um pouquinho para ver exatamente o que vai acontecer, como é que vai ser esse texto, como é que isso vai ser discutido, e aí sim, conforme essa coisa vai avançando, a gente vai poder dando os próximos passos em relação a esse assunto. Mas só para dar um panorama geral de como é que as coisas estão andando, era isso. Aí eu queria deixar aqui já pegando um gancho em relação a alguma... já pegando um gancho aí no que você falou em relação a que tem que ter calma, não adianta sair fazendo as coisas, só para entendimento de todos, eu acho que assim, a regra é a mesma, né? A lei da antecedência aí, então a regra da antecedência, então toda mudança que vier tributária, ela tem, né, um prazo para entrar em vigor, então supondo que ainda venha esse ano, ela só entraria em vigor, né, em 2021, com no mínimo 90 dias de intervalo, né, se caso for aprovado no final de dezembro, né, então... Anterioridade, né, Bacate, que a gente precisa respeitar no Brasil. Toda vez que você cria um novo no Brasil, ele nunca pode ser cobrado no mesmo exercício fiscal que ele é criado. Então, você precisa respeitar essa anualidade. Então, só pode ser que, se for aprovado esse ano, só pode cobrar no ano que vem. E se simplesmente aumentar a alíquota, você tem que respeitar também a noventena, né? A anterioridade nonagesimal, que são os 90 dias. Então, como o Marcati bem colocou aqui, no mínimo 90 dias você tem para poder se adaptar a esse novo modelo de tributação. Então, tudo bem que também, quando eu falo de não dá para fazer nada, também a gente não precisa dormir, né? Tem que ficar atento às coisas que estão acontecendo, porque conforme as coisas vão saindo, você vai sabendo e você vai entendendo quais são os passos que você pode dar. Agora, uma coisa também que a gente tem certeza é que o fato de ser mandado o texto só vai dar um norte do que as coisas, de quais são os objetivos e os desejos que o governo tem em relação a esse assunto. Mas absolutamente não significa que aquele texto que está sendo colocado no Congresso vai ser o texto que vai ser aprovado. Aliás, uma certeza que a gente tem é que nunca é. Né? Porque normalmente esse texto ele vai ser emendado, você muda uma cor ali, uma vírgula aqui, muda um artigo, outro. Então, essa discussão ela sempre é muito intensa e a gente vai precisar acompanhar como isso vai evoluir. Mas a partir do momento que o governo conseguir mandar um texto, a gente pelo menos vai ter um cheiro do que o governo está pensando em relação a esse assunto, que por enquanto só está na palavra. A gente não tem isso formalizado. Folino, você acha que todo mundo, o Marcati, posso fazer uma pergunta aqui para ele? Pode, lógico. Você acha que todas as empresas vão ser impactadas? Aí eu olhando na ótica de qual é o regime de tributação de cada uma delas, e a quantidade de cada uma nesses tipos de regime, para saber se acha que todas elas podem ser impactadas ou existe espaço para alguma estratégia diferente nesse sentido? Então, Campelo, boa pergunta. Porque os projetos de lei que a gente teve acesso até agora, que são os que foram de iniciativa do Legislativo, não fazem muita diferenciação do regime tributário das empresas. Então, em tese, o que mudar vai mudar para todo mundo. Só que eu sempre tenho falado isso. Ele é diferente dependendo do teu regime de tributação, dependendo do setor da economia que você tem. Isso pode atingir diferentemente cada setor. Então, você precisa olhar. Eu só não sei se o governo vai ter essa predisposição de fazer essa diferenciação. Então, eu também tenho... É interessante a gente olhar uma coisa. Não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil... Oi, pessoal, acho que tinha travado, né? Travou, mas voltou. Estamos te ouvindo. Voltou agora, né? Então, assim, só 3% das empresas no Brasil são tributadas pelo lucro real. Ou seja, 97% das empresas são tributadas ou no lucro presumido, ou no simples, ou no arbitrado. Então, assim, e desses 3% de empresas do lucro real, representam são responsáveis por 80% do poder. O problema é no zoom geral, né, pelo visto. Deu uma travada de novo aí, Folino, não sei se você está me escutando. Oi, pessoal, voltei aqui, desculpa. Mas... Caiu.
Vamos lá. Então, assim, se você quiser fazer uma coisa um pouco mais focada, Campelo, você pode eventualmente olhar só a questão das empresas tributadas no lucro real, porque você vai atingir 80% do lucro das empresas, entendeu? Então, poderia fazer uma coisa um pouco mais direcionada, mas não sei se eles vão ter essa capacidade ou essa vontade de olhar, porque vai dar trabalho. Entendeu? Porque vai dar trabalho. A gente precisa realmente ter uma estratégia diferente para cada tipo de empresa. Mas eu não sei se isso vai acontecer na prática. Por isso que é mais um ponto em branco aqui dessa discussão que a gente ainda não tem. Precisamos esperar um pouco para ver o que o governo está pensando em relação a isso. Folino, um tema que o pessoal tem discutido bastante é a criação sobre a contribuição de bens e serviços, que é aquela alíquota de 12%. Essa tem sido uma discussão muito grande, que está muito difícil de passar na discussão deles, né? Porque na prática o que aconteceu foi isso. Eu acho que isso é um bom exemplo, porque o que eles fizeram simplesmente foi dizer que a contribuição social saiu de 3,65, PIS e COFINS, né, na realidade, PIS e COFINS saiu de 3,65 de alíquota para 12% de alíquota. Mas mas você pode compensar um monte de coisa. Mas dependendo do setor, você não compensa nada, que foi acontecer com o setor de serviços. No setor de serviços, que você não tem compensação de nada, você simplesmente aumentou a carga tributária de PIS e COFINS de 3,65 para 12. Então, assim, não dá. Essa é a questão. Você precisa olhar de maneira diferente como é que isso vai interferir em cada uma das coisas. A gente não sabe se isso é de propósito, para justamente trazer todo mundo para a mesa para discutir, né? A história do bode na sala, você coloca o bode na sala, depois você tira. Então, sei lá, pode ser, mas na prática, isso não aconteceu. Claro que teve uma chiadeira, já sentaram ali com o ministro Paulo Guedes, os representantes do setor de serviços, para tentar arrumar um pouco isso. De novo, esse texto já começou a tramitar, já começou a ser discutido, deve ter mudança no meio do caminho, então isso faz parte do processo de tramitação. Então, por isso que eu acho que a gente precisa ter acesso a isso, a entender o que o governo está imaginando. E, de novo, é uma tramitação complexa, porque, de novo, vai ter gente que vai achar legal e vai ter setor que vai achar que não está legal e que é super legítimo você discutir e você dizer, olha, para mim não está funcionando, a gente precisa chegar num ponto aqui que faz sentido para todo mundo, entendeu? Legal. O Paulo Guedes, toda vez que perguntado, ele continua sendo bastante categórico de que a soma é não criar, né? Não ter adição de imposto, né? É ter só uma melhoria no processo tributário, que ele é super complexo, né? Se qualquer investidor estrangeiro que chegue no Brasil hoje, ou uma empresa multinacional que abra uma filial no Brasil, o cara tem que fazer um doutorado, um mestrado e doutorado para entender a nossa tributação, né? Exatamente. Então, assim, o Paulo Guedes é muito claro nisso, né? Que o intuito de toda a reforma tributária ela vem para simplificar e para, obviamente, beneficiar a economia em detrimento do acionista, né? Então, acho que a história do dividendo é muito isso, né? Ele quer fazer o caminho que a maioria dos países adotou, né? Que é desonerar a empresa para que ela possa investir mais, contratar mais, focar mais no negócio, no core, do que distribuir dividendo para o acionista, porque do ponto de vista econômico isso não é tão bom, né, para crescimento econômico. Então é deixar o caixa nas empresas para que as empresas possam investir mais, gerar mais emprego e fazer essa roda da economia girar de uma maneira mais saudável, né? Eu acho que essa é a ideia principal. Eu acho que o único tema que ainda soa como criação... Você vai conseguir fazer isso, a gente não já percebeu isso. Eu acho que é só um parênteses, né? O único tema que ainda soa como uma criação de imposto, que é difícil desconectar, é a tal da CPMF, né? Que toda hora volta, né? A nova CPMF, que seria a tributação sobre meio de pagamento eletrônico, né? E isso é o que eu acho que é o tema que tá ainda gerando muita discussão também, né? É isso, mas é o que você falou. Na prática, o que ele vai tentar fazer é não precisar aumentar imposto. Agora, de novo, o governo federal, ele olha o bolo todo, né? Então, quando ele fala de não aumentar imposto, ele está olhando a última linha ali. A última linha dele está dando zero, né? Mas para dar zero aqui embaixo, que é de aumento de imposto, aqui em cima tem coisa que vai ser positiva, tem coisa que vai ser negativa para dar zero aqui embaixo. Então, assim, essa redistribuição pode afetar negativamente algum setor ou algum tipo de...
Então, é isso que vai acontecer. Não vai agradar todo mundo, essa é a questão. Então, é difícil. Você vai ter que trabalhar muito para poder chegar em alguma coisa que faça sentido. Mas eu tenho certeza que não vai agradar todo mundo, com certeza. Inclusive estados e municípios, né? Porque também tem a reorganização da tributação entre estados e municípios, que também gera muita discussão, né? Porque às vezes o cara aumenta de um lado, tem que diminuir do outro, mas aí o município é prejudicado em detrimento da federação. Então, tudo isso também gera mais controvérsia, né? Sim, com certeza, com certeza. Boa. E você tem alguma, assim, do time de política, o que vocês têm conversado bastante aí? Você tem alguma expectativa de quando algo pode ser aprovado? Se ainda tem espaço para sair esse ano? Eu acho que tem, Marcati. A expectativa é que esse ano ainda saia alguma coisa, tá? Com certeza não dá para aprovar toda uma reforma esse ano, não dá tempo, porque as discussões vão ser bastante intensas. Mas a gente imagina que essa questão de lucro e dividendos deve ser uma coisa que ainda passa esse ano. A expectativa é essa, tá? Porque aquilo que eu disse, dependendo de como vier o texto, a tramitação não vai ser demorada, a coisa vai ser rápida, porque existe esse consenso de que realmente... Agora, se complicar demais, aí talvez a coisa vaze para o ano que vem. Mas a expectativa é que a gente tenha mesmo isso ainda aprovado esse ano para passar a valer a partir do ano que vem, entendeu? Uhum. Campelo, não sei se você quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição já na linha aí da parte de caixa das empresas. Perfeito. Então, desculpa, Rodrigo, desculpa, posso fazer só uma pergunta antes para o Folino, antes de passar para a caixa de empresa, pode ser? Fica à vontade. Folino, eu tenho conversado com algumas empresas que fazem remessas, vamos dizer, ao final do ano, que são as subsidiárias aqui no Brasil, e há uma preocupação grande, sempre todo ano a gente vê uma corrida no final do ano de remessas de royalties, né? O que tem na pauta para mudança? Porque sempre há dois movimentos. Uma antecipação de caixa para fazer proteção e não correr risco cambial, e você vê que a última semana de dezembro é uma corrida sempre grande para as empresas, né? Ou ela deve ter, essas empresas passam a ter algum tipo de benefício, algum tipo de reorganização do ponto de vista fiscal daqui para frente com essa mudança, com essa reforma? Então, na realidade, assim, em relação à questão cambial, a gente não tem visto muita discussão em relação a isso, não. E em relação à distribuição de dividendos ou envio de lucros para o exterior, vai ser tributado do mesmo jeito como será a empresa brasileira. A discussão que a gente ainda também não sabe, é um dos pontos que a gente também tem, são pontos cegos aí nessa questão, como é que vai ser essa tributação dos dividendos. Porque não faz sentido, por exemplo, você ter estruturas corporativas, você tem uma empresa embaixo da outra, e você tributar toda vez que distribuir o mesmo dinheiro pelo mesmo imposto. Eu não imagino que isso vai acontecer, tá? Então, na prática, o que a gente imagina é que essa tributação vai acontecer uma vez só. Se vai ser na primeira distribuição, ou se vai ser a hora que o dinheiro chegar na conta da pessoa física, ou, por exemplo, nesse caso, eu vou tributar a hora que o dinheiro sair do país, eu acho que é isso que vai acontecer, é uma vez só. Não tem como você tributar esse mesmo dividendo. A saída operacional foi para uma holding, foi para outra holding, foi para a pessoa física, tributar 3, 4 vezes. Não faz sentido. Esse é o ponto. Você vai tributar a distribuição para o acionista. Então, o acionista hoje o dividendo também é isento, mesmo que você mande o dinheiro para fora. Se o seu acionista está fora do Brasil, hoje você também não paga imposto, mesmo que tiver em paraíso fiscal, é zero. Isso vai mudar. Você vai tributar também essa distribuição, provavelmente. Você entendeu? Então, essa é a questão. Mas eu imagino que você vai tributar de uma vez só. Não tem por que tributar mais do que uma vez, porque aí seria simplesmente caso de tributação, claro, e não faz sentido nenhum. Entendeu? Ótimo. Obrigado, Folino. Imagina. Bom, aproveitando aqui o gancho, eu acho que tem dois pontos que eu gosto sempre de linkar com essa conversa do Folino, porque eu acho que é uma continuidade, né? O projeto, como o Folino falou, o objetivo é desonerar ali as empresas, é manter os recursos girando na economia, e a gente viu na crise, agora, né, que a gente continua vivendo, mas já passando o primeiro grande susto, e agora a gente tendo que todos os empresários ali se reorganizar, se reestruturar para entender como é que vai ficar aqui os próximos meses, a gente viu as empresas reforçando muito caixa, né? Eu acho que essa é uma tendência para os próximos anos. Acho que caixa mais robusto é uma necessidade. As empresas entenderam que em momentos de soluço, em momentos de imprevistos,
é extremamente importante você tá mais confortável a nível de caixa para poder, inclusive, atravessar os próximos meses, dado o que a gente está vivendo hoje, e também para poder ter um pouco mais de segurança para eventuais crises ou soluços que venham por externalidades que a gente, obviamente, acaba não controlando. Então, acho que essa menor tributação na linha ali da DRE das empresas, isso vai fazer muito sentido com o trabalho de assessoria que a gente vem fazendo aqui junto ao Caixa das Empresas, justamente porque se a gente busca uma maximização do retorno dos investimentos, né, faz todo sentido você casar isso dentro da empresa com essa menor tributação, mantendo o caixa da empresa ali dentro. Então, esse trabalho de assessoria, de entender o que é o caixa projetado da empresa, o que é o caixa mais nervoso, fazer esse trabalho de realmente alocar o caixa da empresa buscando maximizar esse retorno, vai passar a fazer ainda mais sentido a partir do momento em que a gente tiver essa tributação mais competitiva da jurídica para a física, né? Outro ponto que eu acho que é fundamental aqui também, Marcati, a gente colocar, a questão, quando a gente fala de subida de dividendos para o acionista, muitas vezes a gente está falando necessariamente de tirar do caixa da empresa, subir para o acionista. Como a gente aqui é uma assessoria completa, todo movimento que fizer sentido, a gente vai executar nessa via de mão dupla. O que eu quero dizer se a empresa ela precisou se desfazer de algum caixa porque tinha lucro, porque ele tinha lucro acumulado, subiu de dividendos, se ela precisar recompor esse caixa para continuar confortável na estrutura de caixa, a gente pode inclusive ajudar esse empresário, esse acionista, a usar esses recursos que ele subiu de dividendo, travar como garantia e emitir um recurso na jurídica de volta para a recomposição do caixa, né? Então, essa operação de crédito colateralizada a gente tem feito bastante com quem tem, com as empresas que têm trabalhado esse movimento de subida de dividendos, e isso tem sido bastante benéfico, porque no final das contas você consegue já ir trabalhando com base no que está sendo proposto, com base no que você imagina que vai acontecer nessa questão tributária, e ao mesmo tempo você não fica short ali no caixa da tua empresa, você continua tendo a possibilidade de manter a robustez do caixa, e a gente acabou de falar aqui que isso tem sido bastante buscado pelas empresas, justamente por conta da gente não saber quanto tempo mais a gente vai atravessar nessa crise. Então, acho que essa dobradinha aqui tem feito bastante sentido, tá, Marcati? Até porque, né, a gente tem hoje uma situação de juros que favorece, né, pensar dessa forma, né? Acho que antigamente, talvez a questão tributária, quando você tinha um juros de 14% ao ano, ela era marginal, né? O cara deixava na empresa rendendo pouco, mas o benefício que ele teria em distribuir era muito baixo, né? Hoje, com uma taxa de juros a 2%, qualquer 15% de R faz muita diferença, né? Então, faz sentido, sim, ele distribuir para a pessoa física e, de repente, como você falou, tomar um crédito em cima dessa garantia, né? Porque também as taxas de juros, né, para esse tipo de crédito com garantia real, elas estão super atrativas, né? Exatamente. Com essa taxa de juros no nível que está, investir no próprio negócio passa a fazer mais sentido para ti menor, né? Independente hoje de qual é o negócio, se você tem uma taxa de juros muito menor do que você tinha 1, 2 anos atrás, você tem hoje um incentivo muito maior em investir dentro da sua empresa. Para investir dentro da empresa é importante você ter os recursos para você poder fazer esse CAPEX, fazer esses investimentos. E aí, com certeza, se você está se desfazendo hoje de um caixa para poder usufruir aqui dessa conversa que a gente está antecipando aqui sobre a questão da reforma tributária, reforçar o caixa de volta para você poder ter esse trabalho de continuidade ali junto da empresa, investindo no próprio negócio, dada a taxa de juros competitiva que a gente tem hoje também na parte de empréstimo colateralizado, faz todo sentido. Bom, a verdade é o seguinte, né? Acho que o Folino e o Campelo vão ter que concordar que, assim, não dá para a gente estar, pelo menos, um pouco otimista, né? Porque se os empresários que estão aqui nos ouvindo conseguiram sobreviver a anos de juros altos e toda a complexidade tributária, se a gente tem um horizonte com uma melhora na questão tributária e com juros mais baixos, ou seja, o cara a vida inteira teve que justificar para os acionistas que ele conseguia fazer a empresa dele crescer mais do que a nossa taxa
básica de juros acima de 2 dígitos, pô, então nós temos aí pelo menos que acreditar um pouco mais que os próximos anos vão ser melhores para o empresário brasileiro, né? Com certeza. Eu fui analista de crédito aqui na XP por quase 4 anos, antes de assumir a área de produtos aqui no XP Empresas, e eu brincava muito, Marcati, nos comitês de crédito, eu falava sempre isso, eu falava, olha, pessoal, é o seguinte, a melhor coisa que tem para você analisar o crédito, na ótica do analista de crédito, obviamente, era você pegar uma empresa que tinha acabado de sofrer uma crise nos níveis de juros que a gente estava, porque a gente fica pensando como é que a gente vai fazer teste de estresse, quais premissas que eu vou adotar para estressar aqui essa empresa, para entender o que é o fluxo de caixa projetado num cenário ruim para ela. Se ela acabou de viver um cenário ruim, né, e nos níveis que a gente estava de juros, que era difícil para o empresário, com também essa carga tributária pesada, a gente já tinha um teste de estresse natural ali, então era mais fácil da gente avaliar como é que era o desempenho da empresa num cenário ruim, nadando contra a corrente, né? Agora que a gente tem uma taxa de juros mais favorável para o empresariado, com certeza a gente está falando aqui de nadar agora a favor da corrente. É óbvio que, poxa, vindo a crise aqui, foi um tapa grande que a gente levou aqui, com certeza desestruturou bastante gente, mas é aquilo também, né, cara? Quando a gente vem na crise, quando a água baixa, é que a gente vê quem está pelado e quem não está. E às vezes, quando a situação ela não está tão desfavorável, a gente não se preocupa tanto com isso. Eu estou falando isso, Marcati, com base, a gente tem feito muitas pesquisas e muitas conversas com os empresários. Tá? Então, tentando trazer aqui um pouquinho das conversas que a gente tem tido, muitos dos empresários mesmo falando, cara, não tinha essa preocupação toda com o ciclo de caixa da empresa, não tinha essa preocupação toda com essa relação de conta cliente, conta fornecedor, conta estoque, o capital de giro, porque o negócio estava rodando, né? E quando está rodando, você vai levando, e a gente sabe que no meio do caminho tem algumas ineficiências, mas ao mesmo tempo tem todo um core business para ser tocado do lado das empresas e o negócio vai andando. E no momento de estresse, como a gente está vivendo agora, o nível de governança exigido para essas empresas aumenta muito. Então, é a hora que você para e precisa pensar como é que está a saúde do meu ciclo de caixa, como é que está a minha necessidade de capital de giro, como é que eu estou com relação à bancarização, com quantos bolsos eu tenho no mercado para eu poder sobreviver num momento desse. E é quando a gente tenta aqui, via Veda, fazer esse trabalho de assessoria, de olhar não só o caixa, tá, o Marcati, mas todo o espectro que olha para uma empresa. Então, eu estou falando aqui já de operação de crédito, seja colateralizada ou não, né, olhando para capital de giro das empresas. A gente tem mercado de capitais, muitas empresas passam a acessar mercado de capitais como um bolso alternativo, que é um mercado que lá fora já é muito mais desenvolvido do que aqui, e é a tendência do que está sendo construído no mercado brasileiro também, né? Câmbio, derivativos, enfim, derivativo com limite de crédito aprovado dentro do nosso comitê também, seguro garantia. Diversos são os produtos, o portfólio hoje de produtos e serviços que a gente apresenta, que a gente oferece para as empresas, para os nossos parceiros, justamente para tentar trabalhar em todas as frentes e garantir que ela vai ter todas as frentes otimizadas. Então, a gente acredita muito nesse modelo de assessoria completa e eu acho que cada vez mais, dado o momento que a gente está vivendo, faz sentido a gente tentar otimizar todas as frentes. Se a empresa hoje maximiza o que é o core business dela, a gente, como instituição financeira hoje, consegue trabalhar não só o caixa da empresa, mas outras frentes ali, não só do ativo, mas também do passivo da empresa, para tentar otimizar todas as linhas da DRE da empresa ali. Eu vou aproveitar esse teu expertise de crédito para fazer uma pergunta, mas eu só vou reforçar para os ouvintes, se alguém quiser também deixar alguma pergunta já feita aqui via chat, que aí eu vou incluindo aqui na nossa pauta, a gente vai tentando responder todas as dúvidas pontuais, particulares que forem aparecendo, tá bom? Então, fiquem à vontade, se não quiser fazer ao vivo aqui, só escrever aí no chat que eu vou tentando trazer para o bate-papo. Mas eu estava falando, aproveitando seu expertise de crédito, eu sei que talvez o empresário que está ouvindo fala, poxa, mas eu ainda não estou sentindo isso, né? Assim, do ponto de vista de facilidade para tomar crédito. Eu acho que durante a crise é normal, os bancos, apesar da gente ver a taxa de juros despencando, há na contramão uma retração natural do banco, né? Porque o cara está ali com medo também de emprestar, ele não sabe
quais empresas, quais setores que, né, olhando ali para março e abril, sobreviveriam até julho e agosto. Então, eu imagino que tenha tido um empossamento grande de liquidez, né, dentro dos bancos, mas como é que você está sentindo isso? Os volumes de crédito já estão melhorando? As taxas praticadas já estão se aproximando do que seria, né, uma taxa mais razoável para a Selic que a gente tem hoje? Como é que você está vendo o mercado de crédito em geral para as empresas, né? Perfeito. De fato, houve esse empossamento. No momento de crise, é natural que os bancos eles puxem a corda, né? Hoje, mais de 99% do crédito no Brasil está concentrado nos 5 maiores bancos, tá? Isso é diferente de lá fora, tá? Porque lá fora, pegar um mercado mais desenvolvido, Europa, Estados Unidos, pegar o próprio exemplo dos Estados Unidos, que é o melhor que tem, porque nesse sentido é o mercado mais desenvolvido, 80% do crédito lá nos Estados Unidos não está na mão de grandes bancos comerciais e sim de players independentes. O que eu quero dizer com isso? O que é o propósito do que a gente vem construindo na ótica de crédito aqui? Aproximar os tomadores dos investidores. Tá? Com isso, a gente acaba abrindo novas possibilidades e conecta aquele investidor que tem apetite pelo risco de crédito daquele tomador. Quando a gente vê um momento de crise e a gente vê os bancos retraindo, né, segurando ali o crédito às empresas, isso com certeza acaba prejudicando o dia a dia das empresas, né? Ao mesmo tempo, você tem uma perspectiva de piora no cenário econômico, isso faz também com que você tenha um aumento dos spreads, ou seja, os níveis de taxa cobrada nesses empréstimos, apesar da taxa de juros básica hoje estar muito, muito menor, você tem uma abertura do spread muito grande, porque é o prêmio de risco daquelas empresas. Então, Marcati, a gente viu operações primárias sendo travadas, principalmente porque as operações secundárias daquele mesmo nível de crédito, de risco de crédito, estava sendo praticado no secundário um spread muito mais alto do que estava sendo negociado na primária. Isso acaba travando o mercado como um todo. E aconteceu, esse movimento aconteceu. Ele já vem se soltando, né? A gente já viu uma redução dos spreads para vários setores, e isso vem sendo colocado em prática no secundário, e com isso trazendo ali uma fluidez maior para o primário também. As operações bancárias, muito também por conta de incentivos que foram fornecidos ali, os bancos já começaram também a liberar um pouco mais dessa carteira. A tendência é a gente entendendo um pouco mais do cenário, tendo mais visibilidade, essa liquidez ela acabar voltando ali para a mão das empresas. Mas um ponto que a gente sempre fala aqui, que eu acho que é fundamental, num momento de crise, buscar os bolsos alternativos não vai ser fácil, né? Num momento de crise, num momento de estresse, em que você tem uma perspectiva ruim de receita, uma perspectiva ruim para frente, não vai ser fácil você encontrar investidores que tenham um apetite de risco também por aquele tipo de crédito, né? Então, esse é um trabalho para ser feito ongoing, ser feito sempre desde já, né? Buscar novas possibilidades no mercado, ainda mais fazendo esse trabalho que já é feito lá fora, que é a dinâmica de mercados mais envolvidos, que é o que tende a vir para cá, que é sair da concentração dos grandes bancos e olhar mais para o mercado de capitais e olhar para o crédito que não seja o crédito bancário, e sim esse crédito através dos investidores independentes no mercado. Esse é um movimento que, se as empresas já tivessem feito isso anteriormente, e isso não é uma crítica, esse mercado é totalmente novo, tá? Mas a gente está tentando trazer isso daqui para cá. Se o mercado já tivesse oferecido isso às empresas lá atrás, talvez hoje a situação fosse diferente com relação à tomada de crédito, de você não ficar refém de 4, 5 bancos ali na hora de tomar o crédito num momento de maior aperto. Tá? Então, a gente entende e vê muito valor nesse trabalho, nesse propósito de fazer a aproximação dos tomadores aos investidores que têm um apetite pelo risco de crédito daqueles tomadores, para que você tenha uma dinâmica diferente no mercado de crédito e, com isso, tenha novas possibilidades, novos bolsos, e a tendência é esse negócio ir soltando e o crédito ir voltando para a mão das empresas. Eu quero só, sim, a gente também aqui do nosso lado de assessoria, né, na parte de investimento, a gente já tem percebido uma maior diversidade de produtos, né, chegando por conta desse mercado de capitais sendo mais fomentado. Então, além de crédito, tem a parte do equity também, né? Então, você tem possibilidade do brasileiro que estava sempre pensando como rentista, né, em ganhar retorno através dessa taxa de juros alta que a gente tinha, agora vai ser
provocado a buscar alternativas de investimento, como participação em empresa. Então, a gente vê, por exemplo, a fila de IPO que tem esse ano na Bolsa e em outros níveis também, né? Investir através de empresas ainda fechadas, comprando participação, né? Emprestando dinheiro com dívida, com equity né? Como possibilidade lá na frente. Eu acho que o mercado de capitais, sem dúvida, né? Essa primeira pernada de crédito que acelerou bastante o crescimento no Brasil lá no começo dos anos 2000, a gente deve ter uma segunda agora, mas muito fomentada pelo mercado de capitais, né? O que é bom, né? Sair um pouco dessa forte dependência dos 5 bancos aí, dos 5 principais bancos. As estruturas de mercado de capitais, elas são muito mais democráticas porque você faz um trabalho competitivo de venda daquele ativo. Então, a gente está falando necessariamente de você ter um processo de avaliação a mercado daquela empresa para entendimento dos investidores de qual é o preço justo daquele ativo, daquele papel, e com isso você tem um ponto ótimo de equilíbrio entre o que a empresa precisa tomar de recurso e o que os investidores têm para colocar, para investir naquele tipo de ativo, naquele tipo de risco de crédito. Então, acho que mercado de capitais, de novo, olhando para mercados mais maduros, já é uma realidade muito maior do que a daqui, né? E com certeza é um negócio que a competitividade ela é saudável para o mercado e faz com que você tenha as empresas sendo beneficiadas diretamente com essa competitividade, e a força de colocação que a gente tem aqui para essas ofertas primárias muitas vezes beneficia, sim, não só o investidor que passa a acessar outros tipos de produto, mas também as empresas que passam a ter acesso a esses investidores e, com isso, novos bolsos no mercado. E você citou um ponto muito importante, né? A gente está vivendo um momento em que a gente não está olhando só as estruturas de DCM, que são as estruturas de Debt Capital Market, que são essas operações de dívida. Aí eu estou falando de debêntures, CRIs, CRAs, FDICs, esse tipo de crédito privado. Tá? A gente também está olhando para ECM, que é o Equity Capital Market, né, que são as operações que são de IPO, de follow-on, que é abertura de capital da empresa, tá certo? E também as operações de M&A, que são as estruturas de fusão e aquisição, em que você tem as empresas de capital fechado também sendo negociadas, grandes players aí no mercado, fundos de private equity investindo pesado nesse negócio, justamente porque tem muito investidor com o recurso buscando retorno. E essa é uma forma alternativa de você ter retornos diferenciados, tá certo? Então, você tem hoje um público de investidor muito maior do que você tinha quando você tinha Selic a 14%, né? Porque daí o seu incentivo a buscar retornos alternativos era menor do que o incentivo que você tem hoje, dado o nível da taxa de juros. Então, esse é um mercado que a gente também está tentando trabalhar bastante aqui dentro, fomentar bastante, porque a gente acredita muito no longo prazo desse negócio, assim como, de novo, pegando e espelhando aqui o que já é feito, praticado lá fora, a gente acredita que tem bastante espaço para esse trabalho de fusões e aquisições, e a gente também presta assessoria para esse tipo de trabalho. Tá? O Marcati, acho que tem uma pergunta aqui no chat, a Rosângela, com relação a... É isso que eu estava com o mute aqui, eu comecei a falar. Desculpa, Campelo. Folino, eu sei que não a gente estava mais na pauta da PJ, mas como por trás de toda a PJ tem uma pessoa física, e eu acho que a questão tributária ela é sempre, pela todas as pautas que a gente sempre ouve aí, com recorrência, né? Tributação de herança, aumento de TCMD, grandes fortunas. Então, já para trazer aqui um pouco de tudo isso que a gente já falou também esse ano, aí ao longo do ano, alguma novidade, alguma coisa evoluiu? Não, continuamos tudo na estaca zero? Não, então, Marcati, não, nada. Na realidade, a gente também continua na base da expectativa. O que tem acontecido é que os projetos que estão no Congresso estão parados, porque na prática o que está sendo analisado ali são projetos. A gente está num regime de urgência, né, de análise dos projetos, então toda semana a pauta é definida, e aí o que eles estão privilegiando são os projetos que dizem respeito diretamente à questão da pandemia. Então, por enquanto, é isso que está acontecendo. E quando a gente fala de aumento de imposto, de mudança
tributária, eu acho que tanto o executivo, através do ministro Paulo Guedes, como o legislativo, com o Rodrigo Maia e com o Davi Alcolumbre, já deixaram claro de que não vão votar nenhum projeto de aumento de imposto per si. A ideia é que isso seja discutido dentro da reforma tributária. Então, a expectativa que a gente tem é que, assim, que esses projetos que estão lá talvez não andem, eventualmente um ou outro possa escapar ali, eventualmente sair na frente na tramitação, mas a ideia é que isso seja discutido ao longo da reforma, né? Principalmente quando a gente fala de tributação de grandes fortunas, que é um assunto bastante polêmico no Brasil. Acho que é um assunto mais difícil de você passar ali. Não vou dizer que é impossível, mas continuo achando que é difícil. A gente já falou isso aqui em algumas outras oportunidades. Eu acho que ainda é muito difícil de passar, mas esse tipo de discussão, ela tem que ser uma discussão um pouco mais elaborada, né, para entender como é que isso vai interferir diretamente na sociedade e na economia. Então, todo mundo ali já deixou claro que não vai ficar votando o projeto de aumento de imposto assim, sem ser estruturada essa discussão. Então, por enquanto, está tudo parado. A gente não tem nenhuma evolução nessas discussões. Todo mundo esperando aí para ver o que vai acontecer daqui para frente, entendeu? Inclusive o ITCMD, né, que parecia ser o mais óbvio, que é o caso da pergunta aqui da Rosângela, né, a tributação sobre herança, parecia ser o mais óbvio que talvez em algum momento São Paulo fosse subir a alíquota, que hoje é uma alíquota mais baixa aí do que a maioria dos estados vem praticando, né, 4% aqui no estado de São Paulo. O próprio governo estadual agora citou, né, fez uma proposta de alteração na questão do PGBL, do VGBL, né, e não mexeu na alíquota, ou não fez manifestação sobre a alíquota em si, né? Esse assunto realmente é um assunto que a gente espera. Assim, eu acho que ele vem, tá? Eu não acho que pode ser que não seja agora. Até porque, por que eu acho que essa tramitação está um pouco mais enroscada? Porque na prática, Marcati, um dos fatos geradores desse imposto é o falecimento das pessoas, né? Então, como está morrendo muita gente no Brasil em função da pandemia, politicamente talvez não seja um bom negócio você discutir aumento de TCMD na hora que está morrendo muita gente no Brasil. Vamos aumentar a arrecadação porque está morrendo mais gente. Politicamente isso é meio que um tiro no pé. Então não faz muito sentido. Então as coisas estão tentando fazer de uma maneira mais suave. Esse projeto que o governador mandou agora para a Assembleia Legislativa, os 529 de 2020, realmente ele trata de o que ele está tentando fazer. Ele falou, não estou aumentando a alíquota. O que ele está fazendo? Ele está tentando aumentar a base de cálculo, né? Ou seja, principalmente no patrimônio líquido, participação em empresa, imóveis, ele está tentando trazer essa base de cálculo mais próximo do valor de mercado desses ativos. Então, ele não vai aumentar a alíquota, continua 4%, mas ele aumenta a base de cálculo. Ou seja, de uma maneira geral, ele está aumentando a arrecadação sem precisar aumentar a alíquota, porque você vai pagar mais imposto. Então, só que esse projeto de lei do governo estadual, ele tem muito mais assuntos, tá? Só um pedaço do projeto de lei fala do ITCMD. Talvez esse projeto possa avançar um pouco mais, porque ele trata de outras coisas. Então, a gente precisa acompanhar um pouquinho. Tem um outro projeto aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que são de 2 deputados do PT, que aí sim trata do aumento de alíquota jogando para até 8%, dependendo do valor, vai até 8% a alíquota no estado de São Paulo. Mas os dois projetos têm em comum também essa questão dos PGBLs e VGBLs, né? Tentando implementar a tributação do ITCMD sobre as previdências. E eu falo tentando porque alguns estados brasileiros hoje já têm esse tipo de tributação, mas na prática eles têm muita dificuldade de conseguir cobrar isso, porque principalmente sobre os VGBLs. Porque como o VGBL tem todo um caráter de seguro por trás, e seguro claramente na legislação é isento do TCMD, os contribuintes têm entrado questionando isso na justiça, nos tribunais regionais, e os tribunais regionais têm acatado essa tese dos advogados. Então, não está sendo fácil para os estados cobrarem. Então, mesmo que São Paulo venha a mudar essa legislação, na prática não vai ser fácil cobrar esse tipo de imposto, principalmente sobre os VGBLs, tá? Então, a gente precisa acompanhar um pouquinho mais. Eu acho que talvez esse assunto do TCMD possa voltar com mais força o ano que vem, quando essa questão da pandemia já estiver um pouco mais resolvida, e aí a gente conseguir discutir isso de uma outra maneira, entendeu? Eu acho que esse assunto, nesse momento, se você discutir só o aumento de TCMD, eu não acho que avança, não. O Rogério quer fazer alguma pergunta aí, Rogério? Quero fazer uma pergunta assim. Aproveitando aí o gancho da pessoa física, Folino, a gente tem recebido algumas consultas de clientes, está tendo um movimento já frequente de pessoas físicas fazendo transferência de domicílio fiscal para o exterior, mudando para os Estados Unidos, mudando para Portugal, etc.
Até então, a gente sabe que o cliente, né, eu acho que até para alinhar a informação aqui com todos, o cliente que tem esse movimento, ele precisa, ou precisava até pouco tempo atrás, ter uma CDE, uma conta de domiciliado no exterior, certo? Não? O Banco Central publicou uma regra nova agora, que me parece que você não precisa ter mais essa conta custódia, né? Até porque é uma conta muito cara, custa 7, 8 mil dólares, 10 mil dólares por ano. Você poderia comentar um pouco sobre essa regra? Porque isso evidentemente, afeta de uma forma que o nosso trabalho, a gente desenvolve a abertura de contas, inclusive para bancos lá fora, inclusive XP, que poderia nos ajudar, vamos dizer, a facilitar essa ação comercial com os nossos clientes. Legal, Rogério, bem colocado aqui. Na realidade, o Conselho Monetário Nacional soltou uma resolução agora no dia 27/8, alterando uma questão importante ali da 4373, que é a resolução 4373, que regra o investimento estrangeiro no mercado financeiro e no mercado de capitais aqui no Brasil, tá bom? Por essa 4373, você precisava obrigatoriamente ter, o investidor estrangeiro, né, precisava ter obrigatoriamente ter um representante local, e esse representante obrigatoriamente tinha que ser uma instituição financeira, e um custodiante aprovado pela CVM, tá bom? Ou custodiantes, você podia ter mais de um custodiante. Essa resolução 48 alguma coisa do Conselho Monetário Nacional diz o seguinte: você não precisa mais ter esse custodiante, e para por aí. Na prática, em tese, a ideia é facilitar o processo, porque como você não precisa ter mais um custodiante, você pode escolher qualquer tipo de plataforma para poder operar. Só que ela não mudou a questão da representação. Você precisa continuar tendo um representante local, que necessariamente tem que ser uma instituição financeira. Portanto, o que eu acho que na prática vai acontecer é que você vai ser obrigado a custodiar. Para que você possa ter o seu representante local, o banco vai exigir que você faça a custódia com ele, né? Essa é a questão, para que justamente ele continue amarrando esse tipo de coisa. Então, a gente vai precisar esperar um pouquinho para ver como é que a CVM vai se manifestar em relação a isso, porque não se manifestou ainda, então precisa ter alguma resolução da CVM para regular um pouco mais isso, mas vamos ver se na prática como é que isso vai funcionar. Na teoria, a ideia é que você facilite o processo. Eu não preciso mais ter o custodiante, eu posso operar em qualquer tipo de plataforma que eu quiser. Mas, na prática, eu imagino que isso ainda vai estar atrelado à questão do representante local, que vai continuar, você vai ser obrigado a ter, você vai precisar. E é um banco, é uma instituição financeira. Então, a gente vai precisar entender se o banco vai, a instituição financeira, isso vai acontecer. Ok, obrigado. Bom, na teoria tá bacana, na prática não mudou nada. Né? Exatamente, eu acho. Vamos esperar um pouquinho. E essa questão, só para não confundir, Rogério, a questão da CDE não mudou nada, tá? A conta de domiciliado no exterior, que é aquela conta menor ali para você pagar você tem, isso continua existindo, isso não teve nenhuma mudança na regra. O que mudou foi teve uma mudança sim, mas em relação àquele limite de valor que o banco que você tem a CDE precisa informar o Banco Central. Antes eram 10 mil, qualquer movimentação nessa conta acima de 10 mil reais, o banco automaticamente informava o Banco Central. Esse limite agora subiu para 100 mil reais. Então, o banco só é obrigado a informar para o Banco Central qualquer movimentação acima de 100 mil reais nessa conta, tá bom? Então, foi isso que mudou. Mas são coisas um pouco diferentes, só para a gente deixar que são duas estruturas diferentes, tá bom? Ótimo, obrigado. É isso. Bom, pessoal, eu acho que estamos chegando aqui 1 hora, eu acho que passamos pelos principais pontos que a gente queria comentar, né, trazer em relação à reforma tributária, quais são as nossas expectativas, né, um pouco do panorama que a gente acredita que deve ser mais factível aí de mudanças para esse ano, comentar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo também do lado de mercado de capitais, gestão de caixa, né, acho que a XP sempre teve uma imagem muito ligada ao investidor pessoa física, mas a gente queria também reforçar o quanto que a gente vem se desenvolvendo e investindo, né, no âmbito de PJ, empresas em geral, nos últimos anos, e nos deixar também à disposição aqui, né, tanto o time da Veda quanto o time da XP ali, através do Campelo, e outras áreas para nos ajudar, né, em qualquer consulta que for necessária. E também, enfim, não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, fica à vontade. Enfim, se quiser bater também, quiser fazer alguma consulta particular, a gente, né, agenda um bate-papo, tanto com o Folino quanto com o Campelo, os dois estão à disposição aí para a gente fazer também um bate-papo individual, tá? Então,
se algum cliente aqui, algum ouvinte nosso aqui, tiver depois algum assunto um pouco mais extenso, particular, para a gente tratar, pode marcar que a gente faz isso, né, Folino, campeão? Não sei se vocês querem fazer alguma consideração. É isso aí. Eu só queria deixar e reforçar aqui que o objetivo era a gente passar mesmo de forma mais superficial, mas mostrando todas as possibilidades, oportunidades que a gente tem aqui de tentar explorar as sinergias, de tentar agregar valor para os nossos clientes PJ. Então, poxa, fica aí, reforço aí, o canal está super aberto. Nós, Veda, estamos todo mundo aqui à disposição para a gente poder fazer essas conversas particulares e explorar algumas necessidades individuais que provavelmente vão acabar surgindo aí. A gente fala de um assunto, muitas vezes o empresário vai linkando ali, daqui a pouco de uma demanda bacana a gente pode ir tratando no individual. Estamos abertos. É isso aí, obrigado. Também quero agradecer aí, obrigado a todos pela oportunidade. Eu caí aqui, desculpa, de novo a conexão aqui está muito ruim, mas só para me despedir, agradecer a oportunidade de estar aqui, espero que vocês tenham aproveitado e super à disposição aqui para ter conversas individuais se vocês acharem necessário, tá bom? Eu acho que só reforçando aí a parte principalmente do Folino, né, para a pessoa física, eu acho que quem tem aí dúvida sobre como construir uma boa solução, que eu acho que aí vai de investidor para investidor, cada família tem uma situação específica de ativos, bens, patrimônio, então a missão do Folino é justamente nos ajudar, né, junto ao cliente, da gente trazer a melhor solução já antes que os eventos aconteçam, seja um evento sucessório, seja uma mudança tributária, para que o impacto seja menor, tá? Então, sempre, às vezes são assuntos complicados para ser tratado, porque envolve família inteira, mudar ativos de lugar, criar estruturas, né, gastar um pouco de dinheiro na frente, né, para se criar um fundo exclusivo, um seguro, alguma coisa para proteger, mas que com certeza lá na frente, com a experiência do Folino, aí que tem anos aí de trabalho, né, nesse wealth management, nesse planejamento financeiro sucessório, eu acho que sempre traz benefício, tá? Então, depois também reforço que tanto para a pessoa física e quem tiver qualquer consulta a fazer nesse sentido, por favor, nos traga e a gente agenda esse bate-papo direto com o Folino. E é isso, gente. Obrigado, bom dia a todos. Saúde. Obrigado, Cris, aí por ajudar a proporcionar esse bate-papo. Contem com a gente. Obrigado, Um abraço, Rodrigo. gente. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, obrigado. Bom dia. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, excelente.